pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso PetCast, o podcast de histórias e conteúdos do mundo pet. Para quem não me conhece, eu sou Josiane Rita, eu sou escritora, eu sou mentora de escrita e psicoterapeuta. Eu ajudo as pessoas a escreverem os seus livros. Então, se você quiser saber mais sobre essas informações, acesse lá a minha página, @JosianeRita, com 2 T's, e nós teremos lá mais informações para você. E você, profissional da área pet, eu tenho certeza absoluta que você tem muitas histórias para contar de dentro do seu consultório. E se você gostaria também de transformar essas histórias em livro, eu tenho uma ideia para passar para você. Nós temos o Histórias que Inspiram Pets. E se você quiser saber mais sobre isso, também entre em contato conosco no nosso direct ou nos meios de contatos que vai estar aparecendo aqui embaixo em algum lugar para você. E para você também que é tutor de pet e também quer contar como que aquele animalzinho lindo que chegou na sua vida fez toda a diferença, quer contar a trajetória dele, quer contar quantos chinelos ele comeu, quer contar também, transformar todas essas memórias em histórias que vão passar para a próxima geração, também entre em contato conosco, que também nós vamos estar trazendo todas as informações necessárias para você. Mas sem mais delongas aqui, também eu quero dar boas-vindas à minha linda, poderosa, maravilhosa amiga Silvia Padim. Seja bem-vinda, linda. Obrigada, Josi. Bom, estamos aqui, para mais uma gravação do nosso podcast com um tema bem bacana que a Josi daqui a pouco vai falar para vocês. Eu sou Silvia, tutora, mãe de pets, engajada aí na causa animal há muitos anos. Temos também a nossa marca aí, o We Love Pets. E nós estamos também com uma campanha bem bacana, que é a campanha Amor por Pets. Essa campanha ela visa arrecadar itens como roupinhas, brinquedos, ração, enfim, tudo aquilo que você queira doar para os animaizinhos. E a ONG que será beneficiada é a Associação Ajude Focinhos. E como faz para poder participar? Você pode entrar em contato pelas nossas redes sociais, mas também tem um QR Code aqui na nossa tela, ou pelo www.wlpets.com.br/campanhas, e lá tem todos os nossos pontos de coletas. E você que está assistindo aí, bora ser patrocinador do nosso podcast? Entre em contato conosco também pelo petcast.oficial. Não é isso, Josi? Isso aí, gente. Fica a dica. Se vocês tiverem alguma dúvida, é só também entrar em contato conosco, que a gente, no particular, explica direitinho para você. E hoje, além da Silvia, obviamente, eu quero apresentar para vocês uma convidada super especial. Vocês vão adorar hoje o que ela tem para ensinar para nós. Seja muito bem-vinda, linda, maravilhosa, minha Marina Rocha Loures. Loures, eu adorei isso. Eu li, falei, será que é Loures mesmo? E eu fui lá e fui pesquisar e fui ver Loures. Achei lindo esse nome. Ai, muito obrigada, é um prazer estar diferente, aqui com né? vocês. Seja bem-vinda, amor. Muito obrigada. Fico muito feliz em estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite e que a gente possa ajudar os tutores de gato e os gateiros da nossa Curitiba. Isso aí. Então, fazendo das suas palavras as minhas palavras, gateiros de plantão. Fique atento hoje que o programa é para você. E o nosso tema de hoje é como saber se o meu gato está com dor. Como que é que vocês vão saber se ele está sentindo dor ou não? Porque muitas vezes passa despercebido, não é verdade? Então, nós vamos aqui hoje tratar desse assunto para vocês verem que, apesar de estar despercebido, ele vai mandando sintomas, não vai? Sim, com né? certeza. Antes já está tendo sintominhas que passam, às vezes a gente não vê. Então, doutora, assim... eu sei que você já se apresentou pra gente, mas assim, me conta um pouquinho sobre você, quem é você, o que te levou para esse mundo pet, só para assim, os nossos espectadores te conhecer melhor. Sim, perfeito.
Meu nome é Marina Rocha Loures, eu sou veterinária pela Tuiuti do Paraná, aqui de Curitiba. Tenho especialização em felinos e cirurgia de tecidos moles. Sou proprietária do consultório Vetcatus, aqui em Curitiba. A gente atende clínica médica de cães e gatos, mas com essa ênfase na especialização de felinos. Então, a minha abordagem ela é mais cat e dog friendly, que traz o tutor e o animal como seres exclusivos, que a gente vai acolher e ter essa abordagem mais amigável. Então, nunca vamos puxar o gatinho pelo cangote, né? Ter uma abordagem mais agressiva, que os gatinhos a gente trata com bastante, tanto os cães como gatos, mas a gente trata com bastante cuidado, bastante carinho, porque eles são bem sensíveis e medrosos, né? Isso. Faço atendimentos em Curitiba, tanto no consultório quanto a domicílio, para os gatinhos que não podem se locomover, às vezes o tutor não pode sair, tem muitos gatos. Então, a gente tem esses 2 tipos de atendimento. E essa abordagem que eu dou mais ênfase, né? Que é o cat friendly, dog friendly, para deixar o gatinho mais à vontade, mais tranquilo no consultório. Ai, que lindo, que lindo. Que legal. E falando nisso, né? Você me fez lembrar que eu sou gateira, né? Então, assim, esse tema para mim é especial. Hoje vamos ficar aqui até 6 horas conversando, então. Mais de 6 horas. Isso. E eu já tive muitos, né? E eu continuo tendo gatos, né? E a maior dificuldade, com certeza, do tutor, muitas vezes, é levar o gatinho até um consultório, né? Então, Exatamente. Com certeza, esse tipo de atendimento é bem bacana, né, Josi? Sim, ai, que legal. Com certeza. Eu posso começar, assim, tirando uma curiosidade? Claro. Antes da gente ir mais pelo tema. É assim, por que os gatos gostam tanto de caixas? De caixas. Isso é algo do felino. Os gatos, tanto os grandes felinos como pequenos felinos, né? Eles gostam bastante de toca. Então, os leões gostavam de tocas como rochas, algum local para se esconder. E da espécie mesmo, o gatinho continua hoje com esses hábitos de se intocar. Então, a gente sempre fala para os tutores para ter rotas de fuga em casa e ter também caixas para esse tipo de toca, para ele criar, para ele se sentir seguro. E a caixa, dependendo da forma que ela está localizada, se ela estiver no alto, o gatinho gosta mais ainda, porque eles são arborícolas na natureza. O que quer dizer? Eles gostam de subir em árvore e ver tudo do alto. Eles gostam de ter controle do ambiente. Então, ainda melhor se você colocar uma caixa ou algo parecido com uma toca no alto, ele vai se sentir seguro, vai se aconchegar e fica 100% do controle do ambiente. É por isso que eles gostam. Para se esconder, se intocar mesmo, como os grandes felinos também faziam na natureza. Só para falar para vocês, lá em casa, agora eu tô só com uma, né? Mas eu já tive diversos. De cada cor? Isso, de todos. Mas a maioria, eu já tive 7 pretos. Só para você ter ideia. Pretinho, da sorte. E aí, nisso, você falando de caixa, me faz lembrar, né? Eu tenho uma caixa lá, e sempre tem que ser do mesmo tamanho, tá? Não pode ser maior, que daí eles não entram. Ela é um tamanho específico, tipo, desse tamanho assim. E já entrou 3 gatos ali dentro e ficaram embolados ali. E antes, que agora fez mais ou menos um mês que eu perdi o meu gato, né? Então, ficava ele e a mãe dele ali dentro. Mas eu tinha um terceiro que às vezes entrava ali também, só que ele era gigante, tá? Olha ele só. pesava 15 quilos. Uau, gigante mesmo. Pescoção dele, assim, e ele entrava ali também. Tem certeza que era um gato? Era um gato. E eles gostam, né? Quanto mais apertadinho, melhor ainda, né? Eles adoram se intocar. Claro que quando esfria a temperatura, eles se intocam mais para se esquentar, para se aquecer. Mas o que eles gostam mesmo é de ter esse aconchego do local. É como se fosse uma segurança e uma proteção para eles. Com certeza, com certeza. Quando a gente tem mais de um gato, um gatinho começa a ter problemas com os outros, é legal também esse negócio da toca. Óbvio que tem vezes que eles entram todos juntos na toca, como você citou, mas também como um aconchego, um momento ali só daquele gato, para quando ele cansar ali dos irmãos, ou houver algum conflito, para ele ter onde fugir, onde se intocar, onde se sentir protegido. Então, ela traz, assim, a caixa traz um acolhimento ali para o gatinho, por isso que eles gostam tanto. E é algo da natureza deles mesmo, a espécie felina, ela traz... Há muitos anos atrás, os grandes felinos e os pequenos, agora, domésticos, trazem uns comportamentos parecidos com antigamente. Então, a gente estuda muito o comportamento dos felinos em geral e vê lá o leão entrando numa caixa, né? Numa caixa gigante no zoológico, e hoje o gatinho
gostando da caixa também. É um comportamento que eles trazem de séculos atrás. E será também né, pode me corrigir, né? Porque eu não entendo muito bem dos gatos. Mas será que também não é uma sensação assim de, tipo, nesse território quem manda sou eu? Com certeza, né? Tem gatos que são mais territorialistas que outros, que podem até brigar pela caixa, né? Por isso, às vezes, é bom a gente ter mais de uma em casa. Tanto caixa quanto toca mesmo. Essas camas, tocas também já ajudam eles a se sentirem mais confortáveis, a se tocarem. Entendi. Mas dependendo do gato, com certeza é o ambiente dele, né? Um ambiente que ele vai se sentir mais seguro. Tá certo. Entrando um pouquinho aqui no nosso tema sobre dor, eu queria saber da doutora quais são os tipos de comportamento que o nosso gato pode ter que está indicando que ele está com dor. E assim, ele tanto na vida particularzinha dele, vivendo, né, isoladamente na casa, quando ele tem algum companheirinho que é de outra raça, tipo um cachorrinho, um periquito, ou alguma coisa parecida. Sim. Então, a espécie felina traz coisas ancestrais, né? O gato, como um felino, ele demora muito para demonstrar qualquer sintoma de fraqueza. Porque a espécie felina, ela é presa, mas ela também é predador. E o instinto de predador é mais forte do que o instinto de presa. O que o predador faz para se sentir seguro no ambiente, mesmo que ele esteja doente, não demonstrar dor. Então, isso é da natureza do gato, né? Da espécie felina mesmo, ele não demonstrar dor para os outros, porque ele pode se sentir, vamos assim dizer, inseguro. Vulnerável, perfeito. Vulnerável é a palavra perfeita para esse caso. Então, o gato, para o tutor realmente perceber que tem alguma coisa de errado ali, é só o gateiro mesmo, que às vezes tem 1, 2 gatos só, que vai reparar esse comportamento para correr no veterinário. Mas tem algumas dicas que a gente sempre dá para os tutores ficarem de olho, que vão demonstrar que o gatinho está sentindo dor. Se você tem mais de um gato em casa, mais de um animal, tem também um cãozinho, a primeira coisa que pode mudar nesse gato, ele ficar mais agressivo com os outros gatos ou outros animais. Então, ele mudar de comportamento perante os outros, o gatinho sempre foi tranquilo. Começou a ficar mais nervoso, a bater nos irmãos, a ficar mais sem paciência, pode mostrar que ele tá com dor. Entrar mais assim na área da defensiva. Isso, entrar assim, mais na defensiva, ele se proteger mais. Então, com alguma brincadeira mais brusca de um cão, por exemplo, ele querer se defender e ficar mais agressivo. Ou nos outros gatos também, né? Qualquer lambedura, qualquer coisinha, ele já agride o irmão. Então, às vezes o tutor acredita que é comportamental, né? Vai atrás da veterinária comportamentalista, mas primeiro a gente deve fazer um check-up para ver se tem algo diferente ali que ele pode ter mudado o comportamento. Tanto que a veterinária comportamentalista sempre indica. Primeiro passa pela clínica médica, faz os exames, por último que a gente vai ver a parte comportamental. Que daí a gente trata primeiro, para depois ver se esse comportamento vai continuar ou não. É bem legal você falar isso, porque hoje tem muito treinamento, né? E vai treinar cachorro, e vai treinar os gatos, e vai treinar... E às vezes não é uma questão de treinamento, às vezes é uma questão de tratamento, né? Às vezes ele está fazendo aquilo ali baseado em alguma coisa que ele já está carregando, né? Com certeza. Verdade, né? Existe essa diferença, né? Sim. Né? Me diz uma coisa, você disse aí alguns sinais, já que ele demonstra. Teria mais algum outros sinais, e inclusive a vocalização? É um deles? Com certeza. Qualquer alteração de comportamento, seja bater nos irmãozinhos, aumentar essa vocalização, meu gato tá mais carente, ou meu gato tá mais estático. Ah, ele tá ficando velhinho, tá ficando mais quietinho, isso é normal. Não, não é normal. Também pode ser um sinal de dor. Então, seu gato mudou de comportamento, é legal ficar atento, porque o gato nunca vai demonstrar dor da mesma forma que o cão demonstra. O erro dos tutores é achar que o gato é um cão pequeno. E não, a espécie canina e a espécie felina são completamente diferentes e demonstram também de formas diferentes. Então, o cão tá com dor na patinha, você encosta na patinha dele, ele vai gritar, né? O gato, não. Você vai pegar na pata dele, às vezes ele pode até demonstrar algum tipo de desconforto, mas como se você pegou em qualquer outra parte, né? Ele vai ficar na dele, vai tirar, mas ele não vai demonstrar porque é algo da espécie. Coisinhas assim que a gente pode dar de dica para o tutor é mudança de comportamento, com certeza a primeira coisa, né?
Parar de comer é clássico. O gato pode estar com um pelinho encravado lá do outro lado, ali no corpinho, parou de comer. Qualquer coisa, o gato para de comer. Pode estar relacionado com dor. Geralmente está mesmo relacionado com dor. Algo também que eu sempre peço para os tutores ficarem atentos. Vômito. O que é vômito? O que é regurgitação? O que é expelir bola de pelo? São coisas diferentes. Então, o gatinho, não, é normal. Meu gato vomita 3 vezes por semana, a frequência, mas é bola de pelo, né? Ok, eu tenho 5 gatos, 3 vomitam bola de pelo. Não. Bola de pelo, a gente precisa também ajudar nessa deglutição, né? Entrando com as pastinhas, com as enzimas que vão ajudar a digerir, mas não é normal. Só se o gato for muito peludo, ele vira e mexe e espelha uma bola de pelo. Não é normal todos os dias. Então, a gente ou tá escovando errado, tá faltando algum cuidado ali. Mas voltando para os vômitos, né? Às vezes, o tutor acredita que é uma bola de pelo, mas não. O gato está vomitando durante aquela semana. Qual que é essa diferença, doutora, assim, visivelmente, para que a pessoa possa distinguir? A bola de pelo, geralmente, ela é um engruvinhado de pelo. Então, ele vai vomitar algo ali, que pode ser da cor do pelo dele, da cor do pelo dos irmãos, mas ele é compridinho, emboladinho. Tem muito tutor que fala, nossa, meu gato vomitou cocô. Porque realmente ele faz como se fosse um charutinho, assim, né? De pelos engruvinhados, né? A gateira aqui já tá me olhando assim. Né? Já identificou. O vômito já é algo que tá ali mais digerido. Então, o gatinho pode vomitar aguinha, uma água normal, uma água amarela, né? Que já é um sinalzinho mais de gastrite. Pode vomitar esbranquiçado. Então, vamos assim dizer, uma espuminha, né? Os tutores sempre chegam para mim, tá vomitando uma espuminha. E o gato também pode regurgitar, que é a ração. Pode ser algum problema da ração, uma sensibilidade dele, que daí a gente vai ver pedaços do sachê, da ração. E o tutor sempre chega para mim e fala, então, ele come muito rápido, eu acho que ele tá comendo muito rápido, porque ele já vai lá e vomita. E às vezes não. O que eu gosto sempre de pedir para o tutor é a gente realizar um ultrassom. Fazendo o ultrassom, eu já consigo ver o que está acontecendo. Às vezes, uma pancreatite, que não tem nada a ver, está causando esse tipo de regurgitação ou vômito, né, do gatinho. Então, fazendo o ultrassom, a gente já consegue super ver o que está acontecendo ali para diferenciar o que ele tem, né? Se ele tem alguma doença ou não, o que está acontecendo. Você falou aí alguns sinais muito importantes, por sinal, mas vamos explicar um pouquinho para quem está nos ouvindo e que não conhece muito a palavra vocalização. O que significa, né? Porque acredito que muitos sabem, mas vai que são os paizinhos de primeira viagem e não sabem exatamente o que vem a ser. Com certeza. A vocalização, existem vários tipos, mas é a comunicação do gato com a gente. O gato com o gato, ele vai ter sons diferentes. Quem tem mais de um gato vai perceber. Eles fazem uma conversa diferente ali entre os gatos. Com a gente, a vocalização pode ser de vários tipos. Todo gateiro sabe quando o gato tá querendo um sachê. Que ele vai dar um griteiro e vai para pedir o sachêzinho dele no horário dele. Porque o gato, ele é super de rotina. Então, tudo que você dá em tal horário, ele vai te pedir. Essa vocalização ainda é normal, porque o gato só tá pedindo o alimento dele, só tá exigindo as coisas no horário certo, né? Mas, quando ele começa a aumentar esse tipo de vocalização, né? A gritar, vamos assim dizer, a reclamar mais. Ai, meu gato tá muito reclamão. Também pode ser um sintoma de desconforto. Quando sai da rotina, tipo, não tá no horário de almoçar. Por que ele tá, exatamente, tipo, reclamando antes da hora? Ou o que acontece muito também é, meu gato começou a vocalizar à noite, ele já tá velhinho. Então, a gente tem algum tipo ali de problema senil, né? Por que ele tá gritando, mudando esse comportamento, nisso a gente já começa a reparar que algo nesse gatinho não tá normal. Eu sempre falo para os tutores de gatinhos mais idosos, né? Que é o que mais está acontecendo, porque nossos gatos estão com uma sobrevida muito legal, assim. Até eu atendi um gatinho de 25 anos no Dia das Crianças do ano retrasado. 25 anos. E isso tem aumentado muito. Então, a ideia futura é que tenham muito mais gatos idosos, né? Chegando nessa idade. E o que acontece muito com esses gatinhos mais idosos é vocalizações noturnas, dor articular na hora de subir, né? Subir e descer. Eu sempre peço para os tutores repararem essa mudança de comportamento, ficar muito quieto, né? O dia inteiro ele fica na mesma posição, na mesma almofada. Isso não é normal, ele pode estar sentindo dor articular. E isso é muito ainda subdiagnosticado na veterinária, né? Porque
às vezes o veterinário que não é especializado tem medo de fazer o exame clínico no gato, tem medo de pegar no gato, porque às vezes o gato, né, não gosta que toque, então morde. Então tem que ser alguém que tenha um jeito ali com o gato para fazer o exame clínico melhor. É como a gente sempre fala, nós temos que conhecer o filho que tem. Exatamente. Né? Porque filho tem padrão, tanto, né, humano como os animais, né? Mudou alguma coisinha, você fala, epa, é bom você sempre estar atento às mudanças, né, Sil? Com certeza. Você falou aí, a gente fica aqui, pensando nos tipo, filhos. né, como que é o meu, né? A minha lá em casa, ela faz um som que parece um pombo. Chamando a gente. Que bonitinho. Né, Darwin? Parece um pombo. Aí o Darwin fica imitando ela, sabe? Bonitinho. É muito fofo. Ela reproduz comigo, assim. É. Você faz conversando com Ela fica se comunicando, sabe? Trocando. E outra coisa que ela faz, ela mia que nem uma condenada pra entrar dentro de casa. Porque ela fica na parte do fundo, onde é o espacinho dela. Mas a hora que ela quer entrar dentro de casa, meu filho, se você não abrir a janela... É um escarcéu. Parece que você tá matando ela lá, sabe? Vocalização. É, uma vocalização. Ela é vocaliza. boa, ela é boa na vocalização. Ela é boa cantora. Ela é. Ai. Mas algo bem legal também, que eu percebo bastante nos tutores, é o tutor de gato e o tutor de cão. O tutor de gato, eles percebem muito mais a mudança de comportamento no gato. Eles chegam pra mim e falam, doutora, eu não sei o que aconteceu, mas o Floquinho tá diferente. Mas eu não sei o que é. A gente investiga e pode ter certeza que aquele gato tem alguma coisa. Então, o importante também na consulta clínica é você ouvir o tutor, né? Você precisa ouvir, entender o que tá acontecendo, porque o primeiro que vai perceber qualquer mudança que seja, nem que seja mínima, vai ser o dono desse gato. Então, é muito importante a gente ouvir esse tutor, o que ele tem a dizer, mesmo que seja algo bobo ali para o veterinário, né? O tutor é o primeiro que vai saber, é o filho dele, ele vai saber o que tem de diferente. Né? Nossa. Bom, você já falou um pouquinho aí sobre a questão do apetite, né? Eu, como gateira que sou, eu sei que acontece muito essa questão de alteração no apetite. Mas pode explicar melhor pra gente como é que funciona? Por exemplo, eu tenho um gatinho e ele come X quantidade. Como eu sei que tá mudando ou não? O que tá acontecendo com ele em relação à alimentação? E também digo mais, em relação à frequência de beber água, né? Porque isso também é Esse assunto é polêmico, né? Polêmico. Então... eu gosto de recomendar para os tutores sempre deixarem alimentação à vontade para o gato, de ração. Porque muitas vezes eles me perguntam, e os comedores automáticos, né? Eu não estou em casa, mas eu coloco um horário, tal quantidade cai. Isso tem gerado muita ansiedade nos gatos na hora de se alimentar. E eu tenho tido vários casos de problemas comportamentais relacionados a esses horários, assim, o gatinho já adulto, estava acostumado a comida à vontade, e daí o tutor compra o comedor, né? Se não é algo acostumado desde criança, pode gerar um sofrimento emocional ali na hora de se alimentar. Então, eu gosto de pedir para o tutor manter a ingestão diária recomendada para aquele gato. Isso o veterinário vai pensar de acordo com a espécie felina, óbvio, com o peso desse gato e o peso que esse gato vai chegar. Então, se ele tem uma raça específica, por exemplo, Maine Coon, uma raça de gatos, ele até os 5 anos ele tem o desenvolvimento dele em crescer. Já um gato doméstico comum, sem raça definida, ou outra raça qualquer, ele vai crescer até 1 ano de idade. Então, tem isso também. A gente precisa, pelo peso, fazer o cálculo de ingestão diária de ração. Essa alimentação inicial faz toda a diferença ao longo prazo? Sim, com certeza. Com certeza. Porque quando o gato ele é filhote, que a gente vai acostumar e condicionar ele da forma que ele vai se alimentar, da forma que ele vai fazer as suas necessidades. Então, passeios, né, com os gatos, passeios na guia, com a guia, questão de alimentação e caixa de areia, é tudo. O ideal é que a gente adapte esse gato a fazer assim.
desde que ele é filhote. Quando a gente já adota um gatinho adulto, daí nós conseguimos colocar aos poucos. Então, qualquer mudança, aos pouquinhos, a gente consegue fazer. Mas sempre com o auxílio do médico veterinário. Porque gato, ele gosta de rotina. Ele gosta de todo dia, no mesmo horário, as mesmas coisas. Então, se você tira aquela alimentação e coloca um comedor automático, meu Deus, o gato sofre. Porque ele gosta de tudo do jeitinho da rotina dele. Então, a gente acostumando o gato desde filhote fica muito mais fácil. Com relação à quantidade de alimentação, eu recomendo a ingestão no potinho à vontade, porém dentro da quantidade indicada para o peso. Então, a gente não pode exceder essa quantidade e nem dar menos, senão esse gatinho não vai ter aquela ingestão, né, que ele deve ter, pode perder peso. E falando sobre água, né, que a gente já vai entrar também na parte renal do gato. Eu indico também, além da ração seca, nós oferecermos também o sachê. A diferença da alimentação seca para o sachê é a água, somente. A alimentação úmida, ela tem 70% de água nela, ali no potinho, né, no frasquinho. E a alimentação seca só tem 5%. Então, isso vai entrar na nossa parte renal, né? Porque a gente precisa colocar sachê na alimentação desse gato para aumentar a ingestão de água, né? Como a gente vai falar daqui a pouquinho, o gatinho tem que tomar água. E o sachê aí, nessa hora da alimentação, é muito legal associar para ele ingerir água dessa forma também. E se ele for preguiçoso, não querer tomar água, ele tá tomando sem querer, exatamente, né? Exatamente. Essa é a ideia mesmo, essa é a ideia. Você me fez... Tudo que você vai falando, eu vou vendo lá em casa, né? Como é que tá a situação. Lá em casa, por exemplo, eu coloco a raçãozinha. Hoje eu só tô com uma, né? Mas até quando eu tinha mais, eu coloco um tanto de manhã para eles comerem e o outro tantinho à tarde. Mas sempre fica, sabe? Eu sempre coloco um tantinho que fique a mais, porque eles comem na hora que eles querem. Sim. A maioria acaba comendo na hora que se coloca, porque eles gostam de ração fresca. Eles não gostam. Ficou ali um pouquinho a mais, você pode pegar e jogar no lixo, que o gato já não quer. Essa é a verdade. Se é um cachorro, ele come até a vasilha. Lambe até? O gato não, ele tem essa questãozinha, né? Então, eu também deixo lá à vontade e eles comem agora ela, né? Que eu ainda tô acostumada com eles, ela come na hora que ela quer mesmo, né? Eles são bem rígidos com questão de horário. O gato tem o horário dele, ele faz a rotina dele. Isso é incrível da espécie. Meu filho, dá o horarinho ali, se você não coloca ali, mesmo que seja 2 grãozinhos no ovo. Mas tem griteiro. Mas falando um pouquinho sobre essa questão ainda, né? Você até citou em relação à caixa de areia, né? A caixa de areia, ela é muito relevante no dia a dia do gatinho. Mas como eu identifico ali uma mudança, se ele está sentindo dor através daquilo ali ou não? Como é que funciona isso no dia a dia mesmo? Primeiras dicas, assim, que eu posso dar para o tutor de caixa de areia é: você precisa ter uma caixa de areia por gato na sua casa. Então, se eu tenho 3 gatos, eu tenho que ter pelo menos de 3 a 4 caixas de areia. Por quê? Cada gatinho precisa ter um lugar extra para ele urinar, porque caso uma caixa esteja suja, esteja perto de uma máquina de lavar, vamos assim dizer, ele precisa ter outra para ele não segurar a urina. Porque o que acontece? Se aquela caixinha tá suja, tá do lado da máquina de lavar que tá funcionando, ele sentir medo, ele pode reter essa urina, ficar segurando esse xixi com medo de ir na caixa. Então, eu sempre gosto de incentivar os tutores que tenham 1 a 2 caixinhas por gato e coloquem em locais diferentes. Sei que todos moram em apartamento, às vezes não tem tanto espaço, mas encaixado num banheiro, numa lavanderia, né? O ideal é ter mais de uma caixinha por gato. E a areia, o que eu sempre gosto de falar é que as ideais são as que formam torrão. É aquela areia que você vai conseguir tirar o xixizinho inteiro dali em forma de torrão. A areia que não faz torrão, ela cria uma lama, vai ficando com um cheiro forte de amônia, né? Que está presente na urina do gato. E o gato começa a não querer ir na caixa por conta do cheiro. Porque o olfato deles é muito mais sensível do que o nosso. Então, também tem essa questão. E como a gente pode notar se o meu gatinho, como que está a frequência urinária do gato, né? O normal é o gato fazer alguns xixis por dia, mais de um, né? Numa boa quantidade. E é importante também o tutor reparar na hora de limpar como está a cor dessa urina. A minha gata, a última vez que a minha gata teve cistite, ela simplesmente olhou para mim,
Foi na caixa, eu fui atrás dela, e ela fez um xixizinho assim, vocalizou. O gato pode vocalizar na hora de urinar quando ele sente dor, tá? Isso é bem importante, que todos os animaizinhos, praticamente todos que eu atendo com cistite, eles vocalizam na hora de urinar. Então, se o teu gato tá vocalizando, fazendo algum som na hora de urinar, não é normal. Então, ela veio até mim, me chamou, foi lá, vocalizou, deu resmungada na hora de urinar, saiu da caixinha e tinha um sanguinho ali. Então, ela me mostrou, mas os tutores é legal sempre ficar de olho como o meu gato tá urinando, qual que é a posição que ele tá fazendo. Tem uma cor certa, quando tem algum problema, porque ele tem já um odor meio fortinho, normal, né? Esse odor muda, a cor muda. O odor é muito difícil o tutor perceber, porque como a areia vai absorver, não fica tão visível. Presença de sangue, com certeza, né? Mostra que tem algo errado ali, que ele pode estar tendo uma cistite. E mudança na frequência de urinar. Por exemplo, igual a gente quando fica com cistite, ele pode urinar mais vezes e menos quantidade. Então, é aquele pinga-pinga. O gatinho vai várias vezes na caixa e faz só um pouquinho. Isso pode mostrar como nós, né? Aquela vontade de ir no banheiro, mas você vai ao banheiro e não consegue fazer. É a mesma coisa. Então, a frequência mostra muito pra gente. O normal é ele fazer lá suas 2, 3 vezes por dia. Tá indo muito frequente na caixa, tá o tempo todo lá e tem xixi, pouco xixi, pode indicar também uma mudança urinária nele. Você me fez lembrar que a minha gatinha lá, cara, toda vez parece que ela vai lá resolver fazer o cocô, o xixi dela, eu apareço. Aí ela fica tipo assim, você aqui agora. Me atrapalhou. Aí às vezes ela no meu sai, momento sabe? íntimo aqui, você aparece. Às vezes ela sai, sabe? Aí ela não faz. Aí eu falo, ai, gata, bem na hora que eu venho aqui, se resolve. aí eu volto, sabe? Volto pra trás, mas às vezes, porque a minha gata, ela é arisquinha, sabe? Aí às vezes ela já sai correndo. Ela se assusta fácil, tudo. Aí às vezes ela já sai correndo. Eu falo, ai, gata, parece que toda vez que se resolve ir no banheiro, eu apareço. Você tá lá. Quase que ela fala, você vai ver na hora que você for. Na hora que você for. Mas ela fica de vez em quando lá na janela do banheiro miando, olhando pra mim. Aí eu falo, pô, nem aqui. Vingança. Deixa um pouquinho eu aqui. Quando a gente vai no banheiro, eles estão lá, né? Mas a gente não pode ficar com eles. Dá pra ver que eles são muito territoriais e eles sabem o que querem. E eles gostam sempre de estar no comando, né? São bem peculiares nessas escolhas. Assim, só pra gente quebrar um pouquinho, assim, pra gente fugir um pouquinho dessa nossa linha de pensamento, você tem alguma curiosidade, assim, sobre os felinos, assim, que as pessoas geralmente não sabem? Sabe aquelas, assim, vocês não sabem que ele faz isso. Que ele é assim, o que diferencia ele dos outros, a expertise dele, alguma coisa diferenciada deles. Curiosidades. Curiosidades felinas. Vamos pensar. O gato, ele é a espécie que menos possui néfrons, que são células renais. Então, o gato ele já nasce perdendo com a parte renal. Enquanto o ser humano tem lá... É por isso que faz tão pouquinho xixi? Então, não, na verdade, na quantidade. Mas o gato, ele é muito mais sensível na parte renal. Então, se ele ingerir menos água, com certeza ele vai ter algum problema renal durante a vida dele. Porque se ele já tem menos células renais do que as outras espécies, qualquer perda que ele tiver vai ser muito mais relevante. Então, por isso também, uma curiosidade dos gatos é isso. Já começa aí essa facilidade em ter doença renal, porque ele possui menos néfrons, que são células renais. Então, ele já nasce com uma susceptibilidade a ter doença renal. E uma curiosidade também com relação a isso é que os gatinhos, eles não conseguem beber água como os cães, eles não têm a mobilidade da língua. Então, o cão fica lá, tomando água, ele faz aquela concha com a língua. A língua do gato, ela, se vocês já perceberam, ela é reta. Ela não faz nenhum tipo de concha. Então, o gato fica lá 1 hora debaixo da torneira tomando água e ele capta muito menos água do que o cão, por exemplo. Então, essa é uma outra coisa que também facilita com a doença renal. Porque ele fica um tempão lá tentando tomar água e realmente ele ingeriu pouquíssima água.
E a língua dele ainda é áspera, né? Isso, é cheia de espículozinhos. Se você olhar bem de perto, assim, parece um monte de espinhos mesmo, assim. Mas são mesmo. São espinhos. Eles ajudam na limpeza. Então, na hora que o gato vai se lamber, é como se fosse um pente. Interessante. Você viu? Uma curiosidade muito importante, por sinal. E, então, quer dizer, assim, que um tutor, ele precisa estar mais atento a isso. Porque, às vezes, essa dificuldade dele, então você é como se você tivesse que impor para ele que ele tomasse água mais vezes por dia. Exatamente. Né? Porque às vezes, né, só assim, não quer. Exatamente. Porque eu acho que ele é meio preguiçosinho. É ou não é? Gatinho, ele é meio preguiçosinho. Então, acho que tem que haver algum estímulo para que ele faça isso mais vezes. Exatamente. O que eu gosto de indicar para o tutor de estímulo para o gato tomar água, além do sachê, né, é colocar as fontes, porque a fonte, ela vai imitar uma água corrente, né? Algo também pensado na natureza do gato, né? Porque no instinto dele é beber água corrente. Então, ele sempre vai procurar água corrente. Por isso, tem tanto gato que gosta de tomar água na pia, que é uma água que ela tá ali sempre limpa, vamos assim dizer. E a fonte é para imitar isso, para o gato pensar que aquela aguinha tá fresca. Então, a gente precisa estimular o gato de várias formas. Eu peço para os tutores também colocarem potes pela casa, que realmente, às vezes, ele tá brincando e, opa, uma água aqui, que interessante, vou tomar. Né? Porque se você deixar o pote de água do lado do pote da ração e não colocar fonte, não colocar nenhum outro estímulo, realmente ele vai tomar menos água por conta de preguiça e por aquilo não ter tanto interesse para ele. Então, colocar potes pela casa é muito interessante, administrar o sachê é ótimo também e colocar fontes. Perfeito, assim, é o combo para um gatinho que bebe mais água. Vai estar dando mais tempo de vida para eles, Exatamente. Com certeza, e qualidade de vida, né? Temos certeza. pergunta do nosso telespectador. A gente perdeu um gatinho recente, né? E eu percebi que a nossa gata, ela tá vocalizando mais, como você fala. Isso pode ser saudade? Pode ser Com certeza. Pode ser que ela esteja vocalizando a respeito de saudade, mesmo o gato gostar dessa individualidade dele? Com certeza. Voltando na espécie felina, os gatos, eles gostam muito de conviver em sociedade. Então, nas famílias de gatos, né, os gatos livres na natureza, existia a mãe, o pai e os irmãos. E eles passam essa vida juntos. Os gatos, eles são muito família. Eles gostam mesmo de conviver em família. É algo natural da espécie deles. E eles sofrem também o luto. Então, com certeza, a gatinha de vocês está passando por um momento de luto mesmo pela perda do irmãozinho. Na verdade, é filho dela. É filho, pior. Pior, porque eles criam um vínculo mãe e filho. Eles viviam grudados, sabe? Eles dois sempre. O outro, tipo, só tava ali, entendeu? É que o louco, ele era gato, mas ele achava que ele era cachorro. Ele convivia com os cachorros mais. Essa diferença. Coitado, ficou sem identidade, judiação. Judiação. Só pra você ter ideia, essa noite mesmo, ela dormiu a noite inteira junto comigo. É coisa que não é comum dela, sabe? Então, a gente percebeu que ela ficou mais carinhosa. Porque antes, ela tinha ele pra se limpar, pra se carinhar, pra tudo. E agora, ela não tem. Então, essa noite, por exemplo, ela dormiu a noite inteirinha comigo. Eu acordei de manhã, assim, olhei ela porque ela fica meio que... Ela ainda faz assim, meio que gruda em você mesmo, né? Aí eu senti, assim, tadinha, ela pela coberta, assim, olhei pra ela, assim, ela já levanta a cara, assim, assustada e já sai correndo, né? Sim. Porque ao mesmo Será tempo... que esse comportamento não é carência dela? Com certeza. É carência. Ela tá, né, carente que só ela. Aí ela mia lá pra poder, a gente abrir a janela pra poder ela vir, só que daí ela não vem porque ela tem medo ao mesmo tempo. Ela é diferente, sabe? Mas ela tá se adaptando a viver sozinha. E nas mortes em casa a gente percebeu a troca de comando, né? Do louco que morreu, aí o preto ficou meio que o dono do pedaço. Sim. Agora é ela. Eles têm uma hierarquia. Isso é algo da espécie também. Eles têm uma hierarquia entre eles. Sempre tem o alfa, o que manda, e você percebe mesmo. O que manda, o que vai dominar, né? O mais dominante. Mas mesmo assim, eles convivem muito bem em família. A mãezinha, quando perde os filhotes, assim, quando os filhotes são doados, né? São separados da mãe, a mãe sente, a mãe sofre. Os filhotes também... Os filhotes, como eles ainda estão em desenvolvimento, eles meio que não entendem o que está acontecendo. Mas a mãe sofre bastante. Então, com certeza, ela está vivendo um luto. É uma disfunção comportamental mesmo. Eles têm fases do luto como nós.
né? Nesses casos, pode até ser entrado com medicação. Medicação, primeiro as naturais, né? E dependendo de como esse animal vai viver o luto também, nós podemos usar ansiolíticos e antidepressivos. Porque tem animaizinhos que ficam muito tempo, assim, sofrendo o luto. E é algo natural da espécie. Nessa fase, existe assim, um nível de estresse que pode aumentar? Com certeza. E nesse caso, por exemplo, eu achei que quando ele morresse, ela ia sofrer até mais do que eu tô vendo. Porque ela ficou mais carente. A gente sentiu isso, mais carente, queria ficar mais com a gente, mais carinho e tal. Coisa que ela não tinha. Mas que antes, a única vez que eu separei eles foi quando eu descobri que ele tava com felve. Então, juro, ele foi num dia e voltou no outro da internação. Parecia que ela tava tendo um ataque. Porque ela ficava miando e rodeando, né, Darwin? Então, assim, eu falei, Darwin, um dia que esse gato se for, essa gata vai sofrer muito. E até que tá sendo melhor do que eu imaginava, mas ainda assim ela tá dando uma sofrida lá. Mas eu acho que é igual a doutora falou, né? Não mostra dor, não mostra isso, não mostra aquilo. Eu acho que o que ela não tá é mostrando a dor que ela tá passando, né? A forma dela mostrar é com a vocalização, né? Mas sabe o que as pessoas, elas não... Até que algumas vêm começando a ter essa questão da consciência, né? Os animais, não importa qual raça que seja, qual tipo de animal que seja, ele tem os mesmos sentimentos e as mesmas sintomas e as mesmas doenças, muitas vezes, que nós humanos. Sim. E as pessoas, elas acham que, muitas ainda acham isso, que os animais, é só um cachorro, é só um gato, que nem a gente está vendo agora aí, né, da questão lá no Rio Grande do Sul, né, eu não consigo nem ficar vendo, né? Os cachorrinhos continuam nadando, sobem em cima da casinha. Então, assim, eles ficam confusos, eles não entendem o que está acontecendo, assim como a gente também não, entendeu? Então, assim, tem que ser levado em consideração, porque eles têm sentimentos e eles são seres como a gente. Com certeza. É verdade. Cada vez mais eu tenho notado isso, porque também tem a questão natural, né? A questão da natureza do animal, que nunca vai deixar de existir, mas tem uma questão também de proximidade com os humanos e com a humanização, né? E esses animais, eles têm sentido muito, assim, ansiedade de separação, vindo de uma pandemia, né? Que antes todos estavam em casa. Então, eles vêm sentindo muito, né? Eles sentem como nós. Eles só não podem falar. Mas eu comparo muito a medicina veterinária com a pediatria, por exemplo, né? Que o paciente, ele não fala, ele não consegue se comunicar o que está doendo, mas isso não deixa de dizer que ele sente, né? Ele sente. Mas não significa que a enfermidade não está lá, Exatamente. Né? Exatamente. Falando em enfermidade, quais são, assim, as principais enfermidades que o felino tem, certo? Como preveni-la? E se existe a forma, assim, de você, num toque, você já saber distinguir se está ali ou não? Então, tem a FIV e a FeLV, né, que são as doenças mais comuns de gato, a leucemia viral felina. Essas doenças, assim, elas são bem silenciosas, então o gatinho não precisa ficar mal clinicamente para ele ter, né? Muitos gatinhos vêm assintomáticos das ONGs e a gente precisa sempre testar para FIV e para FeLV para identificar, né, se esse animalzinho pode ou não ter essa doença. E eles ficam, por muitas vezes, assintomáticos por um longo período, né, se a gente não testar. Então, eu gosto de pedir sempre para os tutores, quando adotam um animalzinho, um gatinho, sempre fazer esse teste de FIV e FeLV, né, durante a consulta, para fazer o protocolo vacinal de acordo com ele, com a idade dele. Então, é muito importante, quando ele chegar, a primeira coisa, teste de FIV e FeLV. Peço sempre para os tutores se atentarem também com a doença renal, porque as doenças mais comuns que eu mais atendo é um gatinho que está infectado, né, com o vírus do FIV e da FeLV. Temos vacinação para FeLV, porém ainda não para FIV, né? Então, as duas doenças, elas são silenciosas, elas são comparadas com a AIDS, né, humana, não pela forma de transmissão, tá? Mas pela forma que a doença se mostra, assim, né? De queda de imunidade. Então, ambas as doenças, tanto a FIV quanto a FeLV, têm uma questão direta ali com a imunidade do animal, porque o vírus se multiplica na medula. Então, a gente precisa, em primeiro lugar, identificar se esse gatinho tem essas doenças, para daí vacinar, né? Com a polivalente, né? Com a V3 mais FeLV, V4 mais FeLV, que são as vacinas dos gatinhos, para já imunizar e proteger. Então,
identificar se ele tem essas doenças é o principal, fazer o protocolo vacinal e também manter o gatinho em apartamento. É o que eu sempre recomendo aos tutores. Para nós, seres humanos, geralmente nós fazemos assim, tipo um exame de sangue, um check-up geral para saber como está a nossa saúde. E qual que é? Existe, assim, um exame, um check-up geral que nós podemos fazer nos felinos como uma forma preventiva de qualquer outra coisa? Com certeza. A medicina preventiva na veterinária tem crescido muito rápido e eu admiro muito a medicina preventiva porque ela consegue identificar antes do problema acontecer. Porque o que é mais comum na veterinária é o animalzinho ser internado já nas últimas, né? Então, hoje, com a tecnologia na veterinária, com a veterinária crescendo, a gente consegue identificar essas doenças antes delas aparecerem. Temos o check-up como o nosso humano, o check-up de exame de sangue, né? E temos também ultrassom, ultrassonografia, exames de imagem, ultrassom, raio-x. Então, o que eu gosto de sempre recomendar é levar o gatinho no veterinário especializado, né? E os exames principais são exames de sangue, que vão ver a funcionalidade dos rins, né? E o ultrassom também, que vai avaliar também como esse rinzinho tá na imagem. Então, se ele tiver algum indício já de doença renal, check-up sanguíneo, mais ultrassom vão detectar previamente, né? Antes dele desenvolver e piorar da doença. Então, é o check-up como humano mesmo. Como check-up humano. O exame de sangue e ultrassom são os que a gente mais recomenda. E eu recomendo bastante a partir dos 5 anos, né? 5 a 6 anos de idade, o gatinho fazer pelo menos uma vez por ano check-up. Então, a consulta pediátrica, quando o tutor adota, ou a consulta geral, se adotou um animalzinho adulto, identificar a FIV e FeLV, colocar as vacininhas em dia e após precisamos aí uma vez por ano ver como que esse gatinho tá fazendo check-ups, principalmente se ele já tem alguma doença ali estabelecida, se ele tem a FeLV, por exemplo, se ele tem alguma doença presente, né? A gente precisa daí fazer o check-up a cada 1 ano ou até 6 meses se o gatinho estiver doente. Falando da questão da castração, né? Como que a doutora vê isso, né, em relação a evitar doenças, né, e também a microchipagem, né? O quanto isso é relevante ou não quando se fala de gatos? Então, a castração, em primeiro lugar, para os felinos, ela vem com o propósito de controle de população. Então, quando nós pensamos em felinos soltos, né, vida livre que ainda ocorre, o controle populacional é muito importante para esses gatinhos não ficarem procriando o tempo todo e aumentar os animais de rua, né? Então, para um animal de vida livre é crucial, né? A questão da castração, ela é muito, muito importante. E quando nós domiciliamos e trazemos o animalzinho no apartamento, a gente precisa também se preocupar em fazer a castração para evitar doenças futuras. Então, ele não vai se reproduzir, mas a castração já evita neoplasia de mama nas fêmeas, já evita a piometra, que não é tão comum em gatos, mas eu já atendi que é a infecção uterina, né? O gatinho tá ali com os hormônios vindo e não reproduz, né? Porque a natureza dele é copular, se reproduzir, engravidar, né? Emprenhar. Então, se essa gata não tá procriando, ela pode ter problemas relacionados a esses hormônios que ficam ali, como a piometra, né, que é a infecção uterina, e também os tumores de mama, que tem tudo a ver com essa parte hormonal. Então, a castração, ela é ótima tanto para esse controle populacional, quanto para manter a saúde desse pacientinho. E para fêmeas, eu recomendo a partir dos 5 meses de idade, porque a gata ela não possui o cio como a cadela, né, ela não vai sangrar, o cio dela é silencioso, né? A gatinha não sangra. E os machinhos eu recomendo dos 6 meses até 1 ano de idade. Porque o machinho, gato, ele já tem uma facilidade em ter cálculo renal. A uretra dele já é bem fininha. Então, é bem comum doença renal e cálculo urinário nos gatinhos machos. Então, eu peço de 6 meses a 1 ano a castração no macho para desenvolver completamente essa uretra, né? Desenvolver bem o pênis, porque a partir do momento que a gente castra, esse pênis não vai mais desenvolver. Então, a uretra fica atrofiada, né? Como é comum dos gatos machos, né? Aparece bastante cálculo urinário, é ideal castrar de 6 meses a 1 ano, não antes disso, né? Muitas ONGs oferecem a castração pediátrica como uma fórmula de controle populacional,
né? Eu não julgo, porque eles castram os animaizinhos, né, para não procriarem na rua, mas você que tem um gatinho aí no seu apartamento, um gatinho macho, né, que tem esse controle, que ele não vai se reproduzir 6 meses a 1 ano para esperar desenvolver bem essa uretra, para não ter problema no futuro, né? Para não querer resolver um problema agora e causar outro posteriormente, Exatamente, né? Mas a doutora falou aí, eu vou, né, sempre me recordando, né? A gente que é gateira aí já passou por muitas situações. E uma delas foi que eu tinha alguns gatinhos e essa gata em específica, ela não tinha nem 5 meses. E aí, eu não conhecia, gente. Às vezes a gente desconhece as coisas, né? E eu não conhecia. E as mamas dela começaram a crescer, virar bolinhas. E eu falei assim, gente, será que... A primeira coisa que veio na minha cabeça, essa gata tá com câncer, tá morrendo. E, tipo, foi muito rápido, sabe? Não foi algo que... deu e demorou. Foi, tipo, questão de semana. Bem agressivo. Nossa, é muito rápido. Aí eu falei assim, nossa, eu vou ter que levar a gata para atendimento, né? Aí levei. E aí a primeira coisa que ele perguntou, ele falou assim, ela é castrada? Eu falei, não, ela era, juro, ela era minúscula, assim, tipo, pequenininha. Eu falei, não, ela não tá nem no tempo ainda de castrar. Ela tinha uns 4 meses por aí. Aí ele falou assim, olha, eu acho que ela tá prenha. Outra coisa que ele me perguntou, você dá a injeção de hormônios? Eu falei, jamais eu vou fazer isso, porque aí eu já tinha consciência de que era castração, né? E o quanto a injeção hormonal faz mal pro animal. Exatamente. E aí ele falou assim, provavelmente ela tá prenha. Eu falei assim, como, gente, tá prenha? E vai ser do irmão dela, porque não tem como. Aí eu sei que nisso, ele foi fazer ultrassom, tinha 5 coraçõezinhos lá dentro batendo. E, juro, ela era minúscula, assim. Ia ser a avó. Pequenininha. Aí eu falei assim, gente... Aí ele falou assim, olha, desculpa, mas o que tem que fazer é tirar os bebês, os filhotinhos e as mamas dela. Porque tava grande já. Aí eu falei, tá, né? Porque ela era muito pequenininha, não tinha nem como os filhotes se desenvolverem dentro dela. Você não tá entendendo tanto que ela era pequenininha. Se aquela gata tiver... A minha gata hoje, ela não tem nem 2... Eu castrei ela tinha 1,8 kg. Essa gata era mais magra ainda. Ela era pequenininha. Aí eu peguei e falei assim, tá, vamos fazer. Aí fiquei lá esperando, né? Não, pode ir pra casa. Eu falei, vou pra casa nada, eu vou ficar aqui esperando. Aí deu o horário de eu ir pra poder ver, né, que a cirurgia tinha acabado. Aí eu cheguei, e também o médico, até ele entrou e sim, ele veio meio que desesperado, assim. Aí eu falei, o que tá acontecendo? Ele falou assim, infelizmente ela teve parada cardíaca e não resistiu. Teve 2. A gente reanimou, voltou e não deu. Aí eu comecei a chorar. Ele meio que queria chorar junto comigo. Eu falei, ué, quem que chora? Eu ou você? Aí choramos junto, né? Eu abracei ele e comecei a chorar. Porque, tipo assim, era muito inesperado tudo aquilo ali, sabe? Mas foi uma coisa que eu aprendi, assim. Eu falei, cara, gata, fêmea, não dá pra esperar muito tempo pra castrar, sabe? Porque Exatamente. pode acontecer de uma hora pra outra. E foi do irmão dela, sei lá o que aconteceu ali. Então, outra curiosidade felina é que a gata, com a presença de um macho no mesmo ambiente, ela pode entrar no cio a partir de 3 meses de idade. Acredito que foi esse o caso da sua gatinha. A gata, ela entra no cio antes com a presença de um macho. Então, provavelmente, com a presença do irmão, né? Mesmo sendo irmão, na natureza, eles copulam entre eles para manter até a genética ali da família, né? Mas pode ser isso. Entrou no cio mais cedo e elas... É tudo questão da natureza mesmo, de procriação. Os gatos têm isso bem Até isso forte. eles fazem silencioso que você não viu, né? Até isso não viu. Bem isso. Bom, antes você só não falou um pouquinho sobre a microchipagem. A microchipagem. Então, os tutores acabam acreditando que a microchipagem, você vai baixar um aplicativo no celular e vai achar onde seu gato tá. E não, a microchipagem, ela é a identificação do animal, que a gente vai colocar ali como se fosse um chip no subcutâneo, que é aqui atrás, nas costinhas, mas a gente só vai conseguir identificar com o leitor de microchip. Tá? Então, eu sempre recomendo fazer para aquele gato ter essa identificação. Caso ele se perca, fuja, o veterinário vai conseguir identificar, né, para voltar no endereço. Mas eu sempre explico para o tutor que ele não é um GPS de gato. Então, a gente só vai conseguir identificar o gato quando ele foge se um veterinário ler com o microchip.
né? É muito importante, eu recomendo todos os tutores que façam, porque a gente nunca sabe se o gato vai fugir, o que vai acontecer, a gente nunca sabe. E como eles não são preparados para estarem lá fora, se perder é facinho, Para né? perder é bem fácil. O que eu recomendo para gato que tem a livre acesso à rua, né, é ter o colarzinho também daí como rastreador, né? Se ele tem acesso à rua, rastreador, mas eu não recomendo acesso à rua por essas doenças, né? A FIV e FeLV são contagiosas entre eles. Então, o ideal é microchipar, vacinar, né? E vacinar principalmente contra a FeLV, porque se ele fugir e tiver contato com algum animal contaminado, ele pode pegar. E pode levar para casa. E levar para casa. Os outros, talvez, né? Já tive casos. Bom, surgiu uma pergunta dos universitários aqui. Como mudar de casa com menos estresse? Porque isso é um drama, né? E é um drama. O universitário que perguntou é porque a gente já fez algumas mudanças aí, sabe? A gente mudou de estado até. Sim. Com os nossos gatos, né? Nós viemos com 3 gatos e os 2 cachorros. E eu analisei diversas formas de trazer, tá? De avião, pensei naqueles transportes que trazem, né? Os transportes pets e... Com medo, eu trouxe comigo de carro. Esse foi o resumo da viagem. Então, como o gato, ele é ali do ambiente, ele vai se apegar àquela rotina do ambiente. Para tirar, pode ser um momento estressante. Mas o que a gente faz é o uso de feromônio, né? A gente tem uns cheirinhos, vamos assim dizer, sintéticos que trazem prazer para eles. Então, existem vários tipos desses feromônios e nós veterinários indicamos para os tutores esse uso nesses momentos de transição. Nós temos o feromônio que deixa ligado na tomada, que ele vai ajudar ali no bem-estar na casa, e tem também spray para viagem, e a gente associa também antes da viagem alguns fitoterápicos. Então, o triptofano, a valeriana, a passiflora, um tempo antes dessa mudança, a gente já consegue instituir para que durante a mudança seja menos traumático, vamos assim dizer. E com o uso dos feromônios, eu tenho bastante resultado positivo nessas mudanças, que o gatinho sente um pouco menos ali o movimento brusco de se mudar, por conta do cheirinho, do odor sintético do prazer. Nós temos odor sintético da tetinha da mãe para associar um gato ao outro. Então, na parte você vai colocar um gatinho novo em casa. Esse feromônio ajuda para que eles se associem como o da família, né? E tem também o odor sintético dessa região aqui da boquinha, que é o prazer. Quando eles se esfregam na gente, eles liberam aqui nessas glandulinhas do bigode tanto uma marcação de território quanto esse odor que causa uma tranquilidade, uma paz. Então, enquanto ele se esfrega, ele ronrona, ele curte ali o momento, ele tá te marcando e também sentindo prazer com esse odor que sai daqui. Então, a gente tentou copiar esses odores, né, para trazer prazer em momentos delicados. Então, lá no consultório, eu uso feromônio, eu coloco na tomada, coloco um spray. Quando a gente vai fazer algum exame, coleta de sangue, a gente coloca. Então, a ajuda dos feromônios na viagem de carro, né, na caixa, no carro, ajudam bastante. E também medicações. Eu só não indico medicações sedativas. Em caso de viagem, né, antigamente se fazia o Acepran gotas, e são medicações que podem causar parada cardiorrespiratória, né? Tanto que essa medicação, o Acepran gotas, só é vendido, né, para veterinários, ela nem é autorizada para tutores mais. Mas eu não indicaria de forma alguma. Muita gente me pergunta, e aquele remedinho que faz dormir na viagem? É muito perigoso, né? Fora que também tá resolvendo algo momentâneo, porque na hora que ele acordar, ele vê que tá em outro também lugar, que não nervoso. Achou nada, vai vir o estresse da mesma maneira com depois, certeza. né? Daí a gente tenta ver outras formas de acalmar e preparar esse animal, que a gente sabe que ele vai passar por um estresse, para que não seja tão estressante, né? Para deixar dentro da medida do possível mais confortável para ele. Bacana. Certo, bacana, legal. A gente sabe, Sil, eu tô bem triste de falar isso. Mas o nosso tempo está acabando. Nós ficaríamos aqui dias Até e amanhã. dias e dias, e miando. Mas o nosso tempo, infelizmente, está acabando. Primeiro, eu gostaria, assim, que a doutora compartilhasse conosco, nós adoramos histórias, uma história muito legal e bacana sobre algum paciente seu, sabe? Tipo, algo que aconteceu, assim, uma historinha bem breve. Tipo assim, a Mia chegou lá assim, aconteceu assado e
E foi essa a aventura dela ali no nosso consultório. Antes de nós terminarmos, para a gente deixar essa história bem impactante com nossos espectadores. Então, relacionado ao nosso tema, né? Eu tenho uma história que aconteceu comigo. Eu tenho várias histórias que acontecem comigo, porque, assim, eu tenho Nós duas vamos escrever gatas. seus livros. Fica tranquilo com relação a isso. A gente precisa, que dá para escrever um livro gateiro e um livro cachorreiro, assim, porque é cada história que tem. Mas tem que acontecer comigo mesmo. Foi a minha gatinha Aurora. Quando eu adotei a Aurora, ela começou a marcação de território no sofá. Começou a urinar no sofá. E mudança de comportamento, né, e urina fora do lugar pode demonstrar que o animal está sentindo alguma dor. Mas não, eu mesmo falando, indicando para os tutores uma coisa, pensei, não, é comportamental, porque ela está se adaptando e tudo mais. A Aurora continuava, a gente quase perdeu um sofá, porque a Aurora não parava de demarcar território nesse sofá. E eu fiz ultrassom, fiz check-up e nada de errado na Aurora. Chegou no momento da castração, e nós identificamos um cisto ovariano que estava causando dor. E com esse cisto, a gente não conseguia visualizar ele no ultrassom. Então, só naquele momento da cirurgia que a gente conseguiu identificar esse cisto no ovário. E como as mulheres também têm cisto, causa cólica. E com essa cólica, ela urinava fora do local para mostrar para mim que ela estava com dor. Então, sim, viu? E essa você é uma... aí brigando com a coitadinha. E eu lá brigando, não é possível, ela tá fazendo xixi fora pra demarcar pra outra irmã. Chamar atenção. Pra chamar atenção. Mas de certa forma era pra chamar atenção. De certa forma né? era. Então, às vezes, os nossos gatos, eles querem mostrar pra gente da forma deles, né? Então, qualquer mudança de comportamento pode indicar pra gente um probleminha relacionado à saúde dele. Legal. Olha, agora a doutora me deixou menos culpada. Porque antes do meu gato morrer, esse foi ano passado, a gente descobriu, lá depois, né, descobrimos que ele estava com problema renal. Então, na ureta dele, tinha um cálculo que não conseguia nem tirar. Mesmo com a cirurgia, não conseguiu tirar. Se ele sobrevivesse, ia ter que tirar a ureta dele. Esse era até o caso dele. Mas ele fez uma coisa quase que igual a Aurora fez. Ele foi na cama, no nosso edredom, fez cocô e xixi. E aí o Darwin ficou bravo com ele, né? Chispou ele e tal. Aí eu falei assim, Darwin, tem alguma coisa errada com ele, não é normal ele fazer isso. Aí na hora que eu abri, porque ele ainda juntou, sabe? Ele fez um montinho lá ainda. Bonito. Deixa eu fazer, já que fazer bem feito. Fez bem feito. Aí eu peguei e abri, eu falei assim, não tá certo isso. Aí eu abri assim, tinha sangue e um pouquinho de xixi. Falei, Darwin, e um pouquinho de cocô também, que ele aproveitou, né? Aproveitou o momento. Aí eu falei, é problema renal, Darwin. E foi isso, ele foi mostrar pra gente que ele não tava legal, entendeu? Eles mostram. Aí o Darwin ficou com a consciência pesada, foi lá, fez carinho nele, pediu desculpa pra ele, entendeu? Porque, de fato, ele tinha ficado muito bravo com o gato, sabe? Sim. E eles têm alguns comportamentos de alteração e alguns são bem, assim... Você tá me olhando, mana? Me olhe. Bem isso, igual a minha outra gatinha que foi fazer xixi com sangue, né? Tipo, ela foi, olhou pra mim, bem no meu olho, e foi pra caixa, tipo, e, fez um xixizinho, saiu, tipo, tá aqui. Mas eu sei que não é tão simples assim, muitas né? Muitas vezes não é. Porque, na verdade, acho que quando eles têm esse tipo de comportamento, já é meio que reta final, assim, exatamente. Sabe? Já tá num estágio bem avançado, né? Por isso que o ideal é check-up, que é o que vai prevenção mostrar pra gente. É o melhor remédio, é o caminho, né? É o caminho. E o custo-benefício é bem melhor também. Porque o valor que você vai gastar na emergência, depois que tudo aconteceu, é muito maior do que os exames, do que o ultrassom, do que o valor do check-up, da consulta. Então, você vai estar prevenindo, vai estar protegendo, vai estar evitando estresse futuro e também gasto, né, no momento que você não está se organizando. Então, eu indico demais a prevenção, né? Exato. A prevenção é a solução. Para tudo, né, na vida, na verdade. E até porque, como até a doutora falou, por serem uns animaizinhos que não demonstram, a não ser nesses pequenos detalhes assim. Então, realmente, a hora que vai demonstrar é porque o negócio já está bem avançado. Então, realmente, no caso deles, aliás, como tudo na vida, a prevenção é o melhor remédio, né? Sim, com certeza. Doutora, se alguém tiver alguma dúvida, como que pode te encontrar? No Instagram, @vetcatus, com 2 T's. É só seguir a gente, mandar qualquer dúvida e
acompanhar nosso trabalho por lá. E eu quero agradecer imensamente pela tua presença. Foi um prazer imenso, enorme estar aqui conosco, não é, Sil? Com certeza. Você trouxe muitas curiosidades, trouxe muitos conteúdos relevantes para nós. Bom, e vou falar um pouquinho do que é mais importante, né? Nos sigam nas redes sociais. Sigam, então, a doutora Marina, que é @vetcatus. Vou soletrar. É VETCATTUS. Também sigam Josiane Rita, com 2 T's. Petcast.oficial. We Love Pets Oficial. E, é claro, se inscrevam no nosso canal. Não é isso, Josi? Isso, Muito exatamente. obrigada, meninas. Foi um prazer estar aqui com vocês e quero parte 2. Ah, com certeza. Fechou, logo muita coisa pra falar A ainda. parte 2 que eu quero com a doutora é falando sobre tecidos moles. Isso que eu aí. nunca nem tinha... Olha que eu sou da causa animal há muitos anos, mas eu nunca nem tinha ouvido falar. Eu não sei nem o que significa, na verdade. Tecidos moles é tudo que não envolve osso. A cirurgia de tecidos moles. Doutora, não fala nada. Não dá spoiler, não dá spoiler. Gente, vocês querem saber? Escreva lá embaixo, manda direct. Eu quero saber sobre isso. Vamos gravar um episódio, vamos gravar um só de episódio. cirurgia. Isso, vamos gravar. Tá, já tá convidada, já tá intimada a estar aqui e falar sobre tecidos moles. Perfeito. Você sabe o que é? Não? Ah, então você vai ver Eu nos não próximos falei. episódios. Obrigada a presença de Obrigada, todos vocês. Obrigada, minha amiga Sil, que sempre está aqui conosco. E se vocês tiverem alguma dúvida também, manda lá Manda no Vetcatus. no Instagram da doutora, que vai estar respondendo todas as suas dúvidas para nós também. E muito obrigada pela presença de vocês. E nós nos vemos no próximo episódio. Obrigada. E, como nós sempre dizemos, esse podcast não é nosso, é seu.